Fala, meus irmãos! Hoje nós vamos falar sobre como identificar os falsos pastores, né? Eu coloquei no tema falsos pastores, mas você pode muito bem aplicar esse conceito a falsos mestres, falsos bispos, falsos profetas ou qualquer outra autoridade religiosa que você considere, tá? Um dos, um dos sinais dos últimos dias que Jesus fala em Mateus capítulo 24 é exatamente o engano. E os líderes religiosos que são fiéis a Deus, eles devem estar atentos para ensinar o seu povo a identificar essas pessoas, né? Esses falsos pastores ou esses falsos líderes, porque eles estão espalhados por aí, em todos os lugares, e estão enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas se desviem do caminho da sã doutrina que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? O texto base para esse vídeo é Romanos capítulo 16, verso 17 e o verso 18. Vou colocar aqui na tela o texto para você também acompanhar. Vamos ler? Diz assim: Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Amém. Até aqui. Então, esse é o texto base para esse vídeo, tá? E talvez você fique pensando, né? Como então agir ou como reagir a essas pessoas, a esses falsos pastores? O que nós devemos fazer para se livrar deles, né? Para combater o falso ensino. Então, diante desse texto, nós temos aqui 7 características para você identificar os falsos pastores e duas reações a eles. Nesse texto nós vamos ver esses 9 pontos aqui, tá bom? A primeira coisa que nós devemos fazer, segundo o texto, no verso 17, é notar bem quem são essas pessoas, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é notar, fixar os olhos, né? Identificar quem são essas pessoas. E aí talvez você pergunte, como então eu vou identificar essas pessoas, tá? Aqui nós vamos ver então algumas características. Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos as árvores, né? Então, da mesma forma, os falsos pastores, eles são identificados exatamente pelas suas características, pelos frutos, por aquilo que eles produzem. E a primeira característica que nós vemos aqui no verso 17 é isso aqui, ó. Eles provocam divisões. Esses falsos mestres, esses falsos pastores ou falsos profetas, eles entram nas igrejas e eles provocam divisões. Essa é a primeira característica. A igreja do Senhor, ela é unida, ela é um corpo. O povo de Deus, ele é unido. Mas esses homens, esses falsos mestres, eles provocam a divisão. Por que eles fazem isso? Porque o seu objetivo é destruir a igreja, é destruir a comunidade, é tirar a união, é tirar aquela comunhão que há, né? E Jesus falou que um reino dividido por si mesmo, ele não subsiste. Primeira característica dos falsos pastores, eles dividem o povo. Segunda característica, eles provocam escândalo. É uma outra característica. Provocar escândalo nas pessoas, fazer com que as pessoas se envergonhem, fazer com que as pessoas elas se envergonhem do evangelho. Eles provocam escândalo. E Jesus falou, né? Ai daqueles que provocam escândalo. Melhor seria pendurar uma pedra, amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. Por quê? Porque esses homens fazem com que as pessoas se desviem do caminho correto.
Então, primeira característica, provocam divisões. Segunda característica, eles provocam escândalo. E aí você talvez esteja pensando, por que eles fazem isso, né? É por isso que vem a terceira característica agora. E a terceira característica é, eles agem porque eles estão em desacordo com a sã doutrina. Então aqui vai um grande alerta para todos os cristãos. Você precisa conhecer, você precisa estar familiarizado com a sã doutrina, você precisa ter conhecimento exato do que a Bíblia nos ensina como sã doutrina. Você tem que ter base, a sua fé tem que estar firmada em Deus. Inclusive, nós temos aqui no canal uma série que se chama Fundamento da Fé. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo para você acompanhar depois. Você precisa ter o fundamento da fé para identificar tudo aquilo que está em desacordo com a sã doutrina. E a terceira característica desses falsos pastores é que eles estão em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com aquilo que a Bíblia ensina como sendo correto. Então vem a segunda reação. A primeira reação é notar bem quem são essas pessoas, notar bem os seus frutos, aquelas coisas que eles produzem, aquilo que eles estão fazendo. Primeira reação, notar bem quem são, mediante essas características. E a segunda reação aqui é se afastar dessas pessoas. Você não pode ter comunhão com pessoas que agem dessa forma. Eles são hereges, né? E você precisa identificar e saber qual é a diferença do pecado para a heresia, porque é diferente. Qual é a diferença? O pecado é alguém, um irmão da igreja, ou uma pessoa que cometeu um erro, e aí a pessoa se arrepende, e ela pede perdão, tenta mudar, tenta melhorar. Essas pessoas que erram e que pecam, qual é o papel da igreja? É abraçar essas pessoas, é ensinar o caminho correto, é conduzir, fortalecer esses irmãos que erram para se restabelecerem. Esse é o erro, esse é o pecado de alguém, e o papel da igreja é abraçar, acolher, ensinar e levantar o irmão ali para que ele caminhe junto, andando em direção ao céu, né, que é o nosso objetivo. E qual é a diferença do herege? O herege, além dele pecar e estar no erro, né, ele tem por objetivo combater a sã doutrina. Então ele peca, ele erra, ele está no erro e ele considera o seu erro, o seu pecado como sendo certo, como sendo uma coisa correta, e ele defende isso em detrimento à palavra de Deus e à sã doutrina. Então ele vai de encontro com a sã doutrina. Ele combate a sã doutrina. Por isso o faz ser um herege e também, por consequência, um falso mestre, um falso pastor. Por quê? Porque ele ensina as pessoas a estarem no erro como sendo aquilo uma coisa certa. Então esses hereges, qual é o seu papel? Combater, se afastar, não ter com eles comunhão. É muito diferente, então, alguém que erra, alguém que pecou, de alguém que é um herege, de alguém que é um falso mestre. E aqui vem, então, no verso 18, a primeira característica do verso 18, né? Que na sequência aqui é a quarta. A quarta característica desses falsos mestres, desses falsos pastores, é essa: eles não servem a Cristo. Você pode achar até que eles são pessoas honestas, que eles são boas pessoas, mas a verdade é que eles não servem a Cristo. O seu objetivo não é servir a Deus. O objetivo deles não é fazer com que o nome do Senhor, o nome de Jesus, o nome de Deus, a obra de Deus, o objetivo deles não é servir a Deus, não é servir a Cristo. E talvez, então você pergunte, como é que a gente vai saber identificar como é que a gente pode saber que eles não servem a Cristo?
Exatamente pela próxima característica, porque eles servem ao seu próprio ventre. Então isso expressa o egoísmo deles. Isso expressa a real intenção desses homens. Eles são interesseiros e egoístas. Eles servem ao seu próprio ventre. Eles fazem as suas obras, as suas, entre aspas, boas ações, tudo para satisfazer a sua própria vontade, né? São aqueles que se vestem de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Eles são aquilo que Jesus chama de mercenários. Por quê? Porque eles estão preocupados apenas com o salário, apenas com a sua recompensa, apenas com o retorno, o que eles vão receber, qual será o pagamento deles. Eles servem ao seu próprio ventre. Essa é a quinta característica. E a sexta característica, eles usam suaves palavras e lisonjas. O que é isso aqui? É bajulação. Eles têm uma lábia excepcional para enganar as pessoas. Eles têm palavras suaves, eles têm lisonjas. O que é isso? Eles falam o que as pessoas querem ouvir. Primeiro, porque eles estão em desacordo com a sã doutrina. Então aqui não há confronto, aqui não há exposição da palavra. Por quê? Porque eles são motivacionais, eles querem deixar você bem. Eles estão preocupados com a sua própria satisfação. E eles fazem o que precisam fazer para isso, porque eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Entre o certo e o errado, eles já escolheram o errado. E eles estão preocupados com o público, eles estão preocupados com a popularidade, eles estão focados no número. Eles estão querendo o maior número de pessoas seguindo a eles, para que eles cada vez mais possam satisfazer o seu próprio ventre. Então eles têm palavras que são palavras suaves, palavras doces, palavras amigáveis. Então eles não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Eles não entram no confronto do pecado. Para eles está tudo bem, para eles é só a graça, é só o amor, é só aquilo que aparentemente faz bem às pessoas, né? Mas que no fundo eles estão conduzindo essas pessoas para o abismo, né? Então eles são muito bons nos seus discursos, nas suas palavras, que são palavras suaves e palavras bajuladoras. E essa é a sexta característica. E a última característica, eles enganam o coração das pessoas simples. Então preste atenção. Simples aqui são aqueles que são ingênuos, né? Que não conhecem a palavra. São aqueles que estão por fora, né? Que não estão mergulhados, que não têm o fundamento da fé, que a sua fé, a sua teologia, o seu conhecimento da palavra de Deus é apenas por aquilo que as outras pessoas falam e não por experiência com Deus e de estudo da palavra. Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, veja bem, o apóstolo Paulo chega a um lugar chamado Bereia. E ali Paulo encontra um grupo de judeus que estudam, né, e que cultuam a Deus. E ali Paulo vai pregar para eles a palavra de Deus. E ele passa um tempo ali ensinando aqueles irmãos. E a Bíblia diz que todos os dias, aqueles irmãos daquela cidade de Bereia, eles ouviam a palavra com avidez, com ânimo, com alegria, mas só que eles tinham um diferencial. Eles analisavam as Escrituras todos os dias. Para quê? Para saber se aquilo que Paulo estava dizendo estava exatamente de acordo
com o que a palavra de Deus fala. Então isso é o que falta para muitos crentes na atualidade. Ninguém quer hoje ter o trabalho de abrir a Bíblia e de estudar a palavra de Deus. Só quer ouvir o que os outros dizem. Então você, como cristão, é sua obrigação estudar a palavra de Deus. Primeiro, para conhecer mais a Deus, e segundo, para não ser enganado com aquilo que as outras pessoas falam. É sua responsabilidade. E ninguém vai poder fazer isso por você. É sua responsabilidade. Então aqui em Romanos, capítulo 16, é o final da carta. Paulo está nas considerações finais, mas ali ele tem uma iluminação de Deus para escrever aos irmãos de Roma, dando a eles essas características de identificar os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos líderes, os falsos profetas. Então, a partir de agora, depois de hoje, depois desse vídeo aqui, você tem base bíblica e conhecimento para identificar essas pessoas. E se você está em alguma igreja que você identifica que o seu líder, que o líder daquela denominação, daquela igreja é assim, então saia desse lugar. Saia desse lugar urgentemente, porque você pode estar sendo conduzido para o abismo, sem saber. Então, aqui fica o meu aviso. Você precisa ser um crente igual o de Bereia, que analisa e que examina todos os dias a palavra de Deus para saber se o que está sendo ensinado ali naquela igreja, num vídeo desse do YouTube, se está de acordo com a palavra de Deus. Beleza? Então, quero te pedir, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sino para você ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo aqui, tá bom? Fazendo isso, você vai nos ajudar a fazer com que esse canal cresça. Aqui nós estamos pregando e falando exatamente o que a palavra de Deus diz. Estamos andando de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então isso aqui é um alerta e muitas pessoas por aí estão sendo enganadas porque não sabem disso. Então eu te peço, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder no seu WhatsApp, no seu Facebook, para que outras pessoas também sejam ensinadas e alertadas a respeito desse grande mal que é o engano e que muitas pessoas estão sendo enganadas, e essa é exatamente uma das coisas que Jesus falou que aconteceria no fim dos tempos. Isso mostra que nós já estamos no fim dos tempos. Você que já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição, continue nos acompanhando, deixe aí o seu like nesse vídeo e até a próxima. Que Deus te abençoe.